Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Manhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje vamos comemorar, ainda que parcialmente, o fato do presidente norte-americano Donald Trump ter reduzido, ou melhor ainda, ter zerado o tarifaço de mais de 200 produtos brasileiros. Logicamente, essa comemoração é parcial, ela está a, aquém de um terço da expectativa, até porque os produtos que tiveram aí a tarifa de 40%, a sobretaxa zerada, aquela que tradicional de 10%, aquela tarifa recíproca, já tinha sido zerada anteriormente, há cerca de um mês e meio atrás, e agora a sobretaxa de 40% também foi zerada. Mas ainda não atendeu às nossas expectativas e, evidentemente, não voltou ao que era antes, no quartel de Abrantes. Ou seja, mais de 60% dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos ainda estão sobretaxados em 50%. E isso continua sendo muito ruim, principalmente porque esses produtos que continuam sobretaxados são produtos industrializados, inclusive aviões e máquinas e equipamentos e produtos beneficiados, tipo couro, madeira e outros mais, que consequentemente têm um valor agregado bem maior e trazem um resultado bem mais expressivo em termos de milhões ou bilhões de dólares para a economia brasileira. Mas, evidentemente, tudo indica que em pouco tempo nós vamos voltar ao patamar antigo, ainda que não seja no governo do Donald Trump. Quando vir um novo governo lá, seguramente vai acontecer isso. Esperamos que ainda neste ano, ou no máximo no primeiro semestre do ano que vem, a, a situação da balança comercial brasileira volte ao normal no que diz respeito às exportações para os Estados Unidos. Até porque as consequências, todos nós sabemos, são bastante danosas. É uma perda de arrecadação expressiva na balança comercial brasileira e com consequências sérias, com geração de desemprego, de arrecadação e tudo mais. E o que levou o Donald Trump a fazer isso? Não foi nenhuma centelha de bom senso, embora ele tenha que ter um mínimo de bom senso para aceitar conselhos ou ceder a pressões, que foi o caso. A popularidade do Donald Trump dentro dos Estados Unidos caiu bastante, tanto é que nós sabemos, eu até gravei vídeo sobre isso, ele foi alvo de muitos protestos em mais de 2.600 cidades norte-americanas durante alguns dias seguidos, cerca de 2 meses atrás. Então a popularidade dele estava muito baixa, caiu ao patamar de 38% o índice de aprovação, muito parecido com o do presidente Lula aqui no Brasil. E, evidentemente, isso não é bom para um chefe de Estado. Aí, e não só foi essa pressão, também os empresários e o povo norte-americano pressionavam porque a inflação aumentou muito, o que nós já tínhamos anunciado que iria acontecer, evidentemente, não precisa ser nenhum especialista em economia e nenhum profeta, nenhum adivinho para saber que quando há aumento de impostos, seja ele qual for, inclusive de importação, que era o caso do tarifaço, os produtos brasileiros, quase 700 produtos brasileiros, estavam sobretaxados em 50% lá nos Estados Unidos, a importação deles, para o consumo deles. Isso gerou inflação alta lá, de acordo com as expectativas e o bolso de cada cidadão ou cidadã norte-americano. E isso traz pressão contra o governo. O povo não fica nada satisfeito quando tem que desembolsar mais para consumir um mesmo determinado tipo de produto, principalmente quando esse produto faz parte da mesa, da alimentação da pessoa, que é o caso de suco de laranja,
carne e seus derivados e uma série de outros produtos alimentícios in natura, minimamente processados ou até processados que o Brasil exportava ou exporta para os Estados Unidos. Bom senso, realmente a gente percebe que o indivíduo é desprovido, mas ele tem um mínimo de bom senso, principalmente quando se sente ameaçado, como toda e qualquer pessoa deve ter. E isso nos faz comemorar, ainda que parcialmente, esse bom senso que alivia a pressão também contra a economia brasileira no que diz respeito à balança comercial, ao crescimento do país e tudo mais. E isso tudo reflete positivamente a partir do momento que as coisas começam a voltar ao normal. E apesar dos discursos de palanque do atual presidente, que o sujeitinho não adora ver um palanque, e quando ele não está lendo alguma coisa inteligente que alguém escreveu para ele ler, invariavelmente, igual o ex-presidente que foi preso hoje, não corresponde às expectativas das pessoas mais bem informadas. Então ele andou falando uma porção de asneiras durante todo esse processo, desde quando o Donald Trump começou a impor tarifácios contra os produtos brasileiros e de outros países ao redor do mundo, da grande maioria dos países, inclusive da China, da União Europeia, de outros países latino-americanos e assim por diante. O grande articulador, digamos assim, que ajudou nesse processo de convencimento do Donald Trump para reduzir as taxas, além das pressões internas que o Donald Trump recebeu, evidentemente foi o que mais pesou para que ele tomasse essa decisão de retirar a sobretaxa de 40% sobre mais de 200 produtos brasileiros, foi também a articulação coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, junto com a Confederação Nacional das Indústrias e os principais empresários interessados que são exportadores, evidentemente, interessados em reduzir ou zerar o tarifaço imposto pela devaneio do presidente norte-americano. E deu algum resultado. Então o mérito é muito mais do vice-presidente, que também é ministro da Indústria no Brasil, o Geraldo Alckmin, do que do próprio presidente, que algumas atitudes dele, eu até gravei vídeo sobre isso, estavam até dificultando o início das negociações, porque ele como bom palanquista, o presidente Lula, como bom palanquista e não como bom diplomata, ele é um bom palanquista, fala para meia dúzia, igual o ex-presidente que foi preso hoje, gostava de fazer discurso para invasor de terra, assim como o atual presidente, para o MST, botava bonezinho do MST. O Jair Bolsonaro gostava de fazer discurso para garimpeiro ilegal. Ele precisava dos votos dos garimpeiros ilegais. Então, todo mundo sabe disso, isso é público e notório, não sei o que estou dizendo. Mas voltando ao Lula, ele, durante 2 meses no mínimo, ele ficou com um discursinho que só medíocre, bastante medíocre, por sinal, que só dificultava o início das negociações. Na verdade, ele estava até afastando a possibilidade de qualquer tipo de negociação. Arrogantezinho que é o menino, mas enfim, isso foi superado, ainda bem, e hoje é o outro dia, novas conquistas, nova realidade, com no mínimo 32% dos produtos sem qualquer tarifaço, aliás, com a situação melhor do que antes tinha 10%, que era uma tarifa recíproca, que se praticava entre Estados Unidos e Brasil. E primeiro o Donald Trump tirou os 10%, agora tirou os 40%, ou seja, zerou
o imposto de importação de mais de 200 produtos brasileiros. Vamos torcer para que esse processo continue e que as coisas voltem ao normal para bem geral da nação, não só da nação brasileira, mas também da nação norte-americana e, consequentemente, do resto do mundo, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, por favor, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, um grande abraço, sorte, sucesso e tchau, até mais.